sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, teu combustível diário para a tua vida espiritual. E que bom que você está aqui hoje. Já prepara o teu caderno, prepara a tua caneta, teu cafezinho e vamos receber o que o Senhor tem para nós hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir para tu curtir, comentar, compartilhar, te inscrever neste canal se tu ainda não é inscrito. Quando tu te inscreve, comenta, curte, compartilha, faz tudo isso que a gente pede, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele é relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto demais, mas acho que as pessoas complicam um pouco ele. E eu não tô aqui para gerar polêmica, nada, pelo contrário, eu quero aqui desmistificar muita coisa, né, que as pessoas fazem em cima da palavra de Deus, que ela é tão simples. Deus, ele é tão simples, né, na maneira dele ensinar. Jesus, ele é tão maravilhoso na forma de conduzir as coisas. E hoje eu quero talvez te ajudar a simplificar isso na tua mente. Nós vamos falar sobre trocar o velho pelo novo. Vamos falar do Novo e do Velho Testamento, o tempo da lei e do tempo da graça. Então, para que tu entenda, o Velho Testamento, ele é conhecido como o tempo da lei, né? O Senhor pediu para Moisés escrever alguns dos mandamentos nas tábuas, mas além desses 10 mandamentos, existiam mais de 60 leis que existem no Velho Testamento. E quem somos nós para conseguir cumprir pelo menos em metade de todas essas leis? Não conseguiríamos, né? E segundo o Velho Testamento, aquele que não cumprisse a lei, ele era punido, né? Ele era condenado. Mas Deus, com seu infinito amor, ele mandou o seu filho Jesus aqui para a terra, que se fez homem e veio aqui morrer por nós, por essa humanidade, para que o véu fosse rasgado e o Senhor viesse com a sua graça sobre nós. Como eu falei ali no nosso devocional da Páscoa, Jesus, ele conquistou na cruz o nosso direito, né, da graça de Deus sobre nós. Então a graça, ela veio nos mostrar que nós por nós mesmos não conseguiríamos nada. A graça, ela veio tirar o nosso mérito, porque no tempo da lei era por mérito, né? Eu faço, então eu sou. Eu não faço, então eu não sou. Eu faço, então eu ganho. Eu não faço, então eu não ganho. E agora, quando Jesus veio, não foi por meritocracia, mas foi pelo amor dele, pela graça dele, que está aí no Novo Testamento. Mas eu quero esclarecer algumas coisas para vocês, para não gerar dúvida no coração de vocês. Porque muita gente acha que porque veio a graça anulou totalmente a lei, né? E elas andam juntos de uma forma tão leve. E muitas vezes eu digo que tem muitas pessoas que estão assistindo esse devocional, que hoje não estão mais nos caminhos de Deus, porque ele foi apresentado apenas o Deus do tempo da lei. Um Deus punitivo, que se eu não faço, eu não tenho. Se eu não vou, eu não ganho, né? Se eu não vou no culto daquele domingo, eu não pude ir porque por algum motivo aquela semana inteira não presta. Se eu, por exemplo, não faço tal coisa para Deus, o Senhor vai se vingar de mim, porque Deus, ele é punitivo, Deus, ele é horrível. Se apresentou esse Deus que acabou afastando os filhos do Pai. Mas quando veio a graça, o Senhor veio dizer assim, não é sobre você merecer, mas é sobre você entender que o meu amor por ti não é pelo que tu faz, mas sim pelo que tu é. Então, o objetivo da graça foi trazer conexão de Deus com nós. E quando nós temos conexão com Deus, automaticamente nós obedecemos a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, automaticamente a sua bondade nos invade e nos traz o arrependimento. Então, o que eu quero falar para vocês nesta manhã aqui? Olha só, eu quero que vocês abram comigo, só para a gente já deixar um abertinho aí comigo, lá em Romanos 6, tá? Romanos 6. Então, a graça de Deus é Deus agindo a favor dos homens, unicamente através de Jesus. Então, a graça, ela revela o infinito amor de Deus por nós. Ele nos justifica, ele nos salva, ele nos restaura. É exclusivamente Jesus Cristo. Porque se fosse por mim e por ti, querido, merecer alguma coisa, nós não conseguiríamos a salvação. Mas como eu já disse aqui, a salvação, ela é pela graça, mas ela não foi de graça, porque essa graça, ela concede a justiça de Deus.
É como, eu digo assim, eu gosto de dar esse exemplo, que é como se lá Deus estivesse no céu, no seu trono, Jesus à direita do Pai, e sempre que a gente fizesse alguma coisa errada, é como se o Senhor falasse assim: Pai, não condena, eu já morri por eles. Eu morri por eles, a minha graça os alcançou. Então, se houver arrependimento no coração deles, eles têm livre acesso a mim. Precisa ter arrependimento. Por isso que eu gosto de dizer que Jesus, ele é nosso advogado. Ele está à destra do Pai, trazendo, justificando, nos justificando. Justificando dos nossos erros, dos nossos pecados. Porque por mais que a gente conheça Jesus, querido, nós estamos sujeitos sempre a errar. Então, a graça, ela nos dá o direito de viver no pecado, Bruna? É isso que tu está dizendo? Tu está dizendo então que a gente pode pecar à vontade porque agora a graça nos alcançou e tá tudo certo. Porque existe também um povo agora que é só do evangelho da graça. Bom, agora é a graça. O Senhor me alcançou, então é exclusivamente por amor, então não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou, então eu posso fazer o que eu quero. Não é exatamente assim. Não é assim que funciona. Porque como eu falei aqui no meio, quando a graça nos alcança, a gente já vai para Deus agora, não é mais por medo. A gente vai para Deus não é por medo dele, medo da punição. Agora a gente começa a voltar para o Pai. Os filhos que tinham fugido do Pai agora começam a voltar por amor. Por quem ele é em nós, pelo que ele já fez por nós. Porque eu sempre digo, se Jesus não fizer mais nada por ti a partir de hoje, ele já fez tudo. Se Deus não fizer mais nada, ele já fez tudo. Ele entregou o seu único filho por ti. Então, muitos filhos que saíram da presença do Pai, porque se embutiu apenas a lei, não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que viver 24 horas por dia dentro da igreja, você tem que ficar de segunda a sexta dentro da igreja, você tem que isso, sabe? Se trouxe esse peso, o que aconteceu? Fugiram. Porque se estava ali não era por amor, era por medo. Qual o relacionamento que é duradouro quando o que segura ele é o medo? Na primeira oportunidade que a pessoa tiver, isso serve para qualquer relacionamento da nossa vida. Quando a gente tá por alguém por medo, na primeira oportunidade a gente vai correr. A gente não vai ter prazer em ficar. Mas quando a gente está no relacionamento por amor é diferente. Então a graça, ela veio revelar o amor de Deus por nós. E essa graça que nos aproxima de Deus hoje é que nos traz o direito do perdão, que nos traz a aliança que nós temos com Deus. Então, é o que eu quero dizer para você sobre, agora sim, Bruna, agora então, já que eu tô na graça, eu posso pecar, que é a geração da graça. Eba! O Senhor já conquistou na cruz, não preciso fazer mais nada, eu faço o que eu quero e a graça de Deus nos alcançou, não? Olha só o que diz em Romanos, abre lá comigo, a gente vai abrir junto. Romanos 6. Vamos entender bem esse negócio da lei e da graça, tá? Para que você não fique com dúvida. Romanos 6:1 vai dizer assim, ó. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele para termos morrido junto dele. E é por isso que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos com uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele para uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. Assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Então, hoje, ser alcançado pela graça de Deus não nos dá esse direito de pecar, mas nos dá o direito de conhecer Deus como Ele realmente é. E Deus é amor. E quem que quer magoar, machucar o coração de alguém que ama? Quem ama de verdade fere? Quem ama de verdade machuca, magoa? Então, se eu amo tanto assim Jesus como eu digo, por que eu vou fazer algo que ele abomina? O Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, ele me ama, mas as minhas práticas pecaminosas entristecem o coração de Deus. Eu não quero entristecer quem eu amo. Eu não quero entristecer quem me ama. Eu fui perdoado, você foi perdoado. E eu sempre digo que quem foi muito perdoado, muito ama.
Então a lei, ela veio para mostrar que a gente não poderia por si mesmo. E que se conseguisse seria por nosso mérito, que isso seria impossível, mas a graça veio para dizer assim, ó: eu amo vocês a ponto de perdoar vocês pelos seus pecados, mas não deixar vocês mais como vocês estão. Então aqui está dizendo, se nós fomos crucificados com Cristo quando nós aceitamos Ele, se nós fazemos o nosso velho homem morrer com Cristo, por que que nós ainda vamos continuar ferindo e chateando nosso Deus? Sabe, eu quero te dizer algo, quando você peca, Deus não muda quem Ele é. Quem tem a perder somos nós. Quando nós entristecemos o coração de Deus, quando nós quebramos as leis, quando os 10 mandamentos estão aí para serem honrados. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe para que teus dias aqui na terra sejam longos. Ame a Deus acima de todas as coisas. Essa graça de Deus não anula esses mandamentos. E sabe o que acontece se a gente não cumprir esses mandamentos? Quem é que tem a perder? É Deus? Somos nós que sofremos as consequências disso. Mate para você ver, roube para você ver. Não honra pai e mãe para ver o que vai acontecer. É um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias nessa terra sejam longos. Por que que tem tantos filhos morrendo antes do tempo? Porque muitas vezes estão desobedecendo os seus pais. Eu não estou falando aqui de doenças que encontram, não. Eu estou falando de filhos rebeldes, que resolveram não obedecer os seus pais. A Bíblia tem um mandamento para os filhos que honram pai e mãe. E a Bíblia não está dizendo para honrar pai e mãe que são bonzinhos, pai e mãe cristão, pai e mãe... Não, é para honrar pai e mãe, independentemente se foram bons ou não para ti. Sim, sim, porque quem vai ganhar contigo com isso é você. Somos nós que ganhamos quando nós também obedecemos os mandamentos do Senhor. Então, a lei, a graça não veio anular a lei, mas a graça veio nos mostrar que não é sobre merecermos alguma coisa, não é sobre fazer para poder ganhar e para poder ter. Não, é sobre o amor de Deus que veio sobre nós, independentemente do que nós fizemos. O seu sangue nos limpa do pecado, joga o nosso pecado do mar do esquecimento e nos dá a chance de ser uma nova criatura, com novas atitudes, com novas ações que agradem o coração do Pai. Mas agora, pela graça, os filhos, ao invés de correrem para o Pai, voltam. E por amor, quando a gente ama, é muito mais fácil obedecer. É muito mais fácil obedecer quando a gente ama alguém, né? Quando nossos filhos, eles têm o nosso amor, isso serve para os pais. É muito mais fácil obedecer. Será que o teu filho, ele tá te obedecendo pelo amor ou pelo medo? Porque se é por medo, querido, na primeira oportunidade ele corre. Agora, se for por amor, ele vai ter prazer em te obedecer como pai e muito mais prazer em te honrar. Então, a graça veio para dizer assim para ti, ó, tu não merecia. Tu não merecia. Nada que tu faça vai te dar merecimento. Porque o que eu fiz por vocês naquela cruz, nada paga. O preço foi tão alto, tão alto. Mas eu fiz por amor. E é por amor que eu te chamo de volta, meu filho. É por te amar que eu te chamo de volta. Se a lei, se te apresentaram um Deus tão punitivo que você não quis mais ficar perto de mim, eu tô dizendo, eu sou amor. E eu te chamo para desfrutar na plenitude desse amor. Um amor que te ama como tu é, mas que não te deixa mais como tu está, porque a minha graça te alcançou. Amém? Que Deus te abençoe teu dia, abençoe aí a tua quinta-feira. Inclusive, semana que vem nós vamos ter alguma série sobre os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Já ativa o sininho aí para receber. E eu quero falar com vocês mais um pouquinho sobre jejum. Quero fazer outro vídeo porque como vocês fazem pergunta até hoje sobre o jejum. Eu fiz 2, 3 vídeos sobre jejum já e eu vejo como isso desperta uma curiosidade e aparecem dúvidas novas. Então eu tô escrevendo ali as dúvidas que têm aparecido. Se você ainda tem dúvidas sobre o jejum, coloca aqui. E eu vou fazer mais um vídeo para vocês esclarecendo essas dúvidas que têm chego. Gente, chega dúvida todos os dias ainda, né? O pessoal gostou muito desse vídeo porque é um assunto tão pouco falado e tão necessário. Agora, se você não acredita, se você acha que, Bruna, esse jejum é do tempo da lei,
Então deixa para quem acredita fazer, porque só quem faz sabe o que acontece dentro de um jejum. Então se tu não acredita, se tu acha que é tempo da lei, que tu não precisa, porque eu digo, não é por sacrifício o jejum. O Senhor não pede o nosso sacrifício, Ele pede a nossa obediência. E lembra que a obediência ela é vinculada ao amor? Então eu não jejuo por sacrifício, por medo, por querer alguma coisa. Eu jejuo para dizer pro Senhor que o amor que eu sinto por Ele é muito maior do que o amor que eu tenho pela minha carne, né? Do que o amor que eu tenho pela comida. Então é para isso. Tá? Mas eu vou falar isso em outro vídeo para vocês. Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã aqui no nosso devocional.